Vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer uma live bacana aqui. Vai ser show de bola. Meu convidado especial é o Fábio Lima. Estou aguardando a entrada dele aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Vai ser uma live muito interessante, né? A gente vai falar sobre um tema aí que muita gente tá curioso. E eu fiz uma pesquisa. No meu Stories antes da live, né? E fiquei surpreso que muitas pessoas não conhecem muito sobre meditação. E a ciência tem muita coisa boa para falar para vocês sobre meditação, viu, pessoal? E eu vou trazer um convidado especial, estou guardando a entrada dele, uma pessoa que tem uma extrema experiência com meditação, uma formação vasta, e vai contribuir muito para essa live de hoje. O pessoal está chegando. Vamos lá, o pessoal está chegando. Vamos ver quem está aqui. Minha mãe está aqui. Boa noite. Tiago. Ismael, boa noite. A Fernanda. Minha prima. Minha irmã. Boa noite para todo mundo aí. Nós vamos fazer uma coisa bem bacana aí. Carlinhos Maran, tá aí, né, Carlinhos? Pessoal da Corpus, minha tia Sandra. Vamos lá, aguardando o Fábio Lima, acabou de entrar, vou convidá-lo. Fábio Lima. Já deve estar entrando já. Olá, Fábio. Chamei o Fábio, parece que não está conseguindo entrar aqui. E aí, Fábio? Vamos ver agora se vai? Aê, boa noite. Agora foi. Agora deu certo, né? Agora deu certo. Boa noite, Fábio. Um prazer muito Boa grande noite. estar com O você prazer é aqui meu, doutor hoje. Júnior. E eu vou fazer uma entrada, né, de praxe, a gente fazer uma apresentação, Claro, para o pessoal conhecer mais, falar sobre o tema, né? tá E o ótimo. tema de hoje, pessoal, vocês já sabem, viram aí nos stories, viram no meu feed, que é um tema muito importante, principalmente o momento que a gente vem passando na atualidade com a pandemia, né? Quando nós chegamos no momento em que falamos de fato, chegou a vacina, vamos relaxar e tivemos esse retrocesso aí, uma variante, trazendo mais desespero para as pessoas. E o tema é os benefícios da meditação para a saúde mental. Uma vez que sabemos que nesse momento a saúde mental ela está bem comprometida, né, diante de tudo que vem acontecendo, e temos que usar de todos os artifícios para nos mantermos com a saúde mental em dia. E a Entendi. meditação, ela é um benefício muito bom. Primeiro, eu vou falar brevemente como eu conheci o Fábio. O Fábio, na verdade, ele tem um canal no YouTube que chama Meditar para Despertar. E durante a pandemia, no ano passado, eu sempre gostei de meditar, li livros, mas nunca tinha me aprofundado muito com técnicas. E na minha procura, eu também tenho meu canal lá no YouTube, eu estava
navegando, vendo e achei o canal dele interessante. Durante o ano passado todo, acompanhei o trabalho dele, fiz minha meditação diária e foi muito bom para mim, vim indicando para pacientes também no consultório, se tem pacientes meus que assistindo, eles sabem disso. E chegou o momento esse ano que depois dessa reviravolta que tivemos aí, eu comecei a meditar e ver também uma forma de encontrar pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo perfil. E falei, vou arriscar. Entrei lá na comunidade dele, fiz o convite, ele aceitou e hoje está aqui. Vou falar só um pouco do currículo dele aqui para vocês. Fundador do canal Meditar para Despertar no YouTube. O canal hoje já tem quase 190 mil seguidores. Isso é uma bênção para quem gosta de meditar. Tem todo tipo de meditação lá. Instrutor de meditação há 16 anos, professor da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, autor do livro Ame a Síndrome do Pânico e Livre-se dela, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, acupunturista, hipnólogo clínico, terapeuta floral e practitioner em programação neurolinguística. E também é graduado em Educação Física. Boa noite, Fábio. Fique à vontade para trazer um conteúdo e vamos interagindo aí. Boa noite, Munir. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer, né, como você disse, estar aqui falando desse tema, né? Para mim, a meditação foi uma luz no fim do túnel, assim como para várias pessoas com as quais eu mantive contato ao longo desses anos, né? Como você disse, eu sou professor na Rede Municipal de Ensino e lá eu dou aulas de meditação para adultos, né? Isso há 16 anos já. Então, eu creio que eu tenha já tido o privilégio de passar esse conhecimento para frente para centenas de pessoas, né? E com o canal aqui a gente acaba atingindo um público muito especial, né? Como você disse, a gente está indo aí para 190 mil inscritos agora, né? Né? E a gente acaba atingindo milhares de pessoas e os relatos são incríveis, né? Então, desde a publicação do meu livro também, a gente percebe que esse trabalho, eu sou só um divulgador disso, né? Eu sou só um mediador, mas isso se tornou muito maior do que eu, né? Então, agora a gente vai criando bases, porque esse canal no YouTube, na verdade, ele não existia. Eu nunca imaginei que eu teria um canal no YouTube, né? Pelo contrário, eu gravava vídeos para os meus alunos da prefeitura, e aí um dia insistiram para que eu publicasse esses vídeos no YouTube. Eu achei que era loucura total, mas de tanto eles insistirem, eu acabei publicando. Tanto que se vocês assistirem os meus primeiros vídeos, é assustador de me ver falando para o celular, porque na época nem tinha câmera ainda para gravar, né? E não tinha familiaridade. Mas a coisa foi crescendo e hoje a gente tem a felicidade de contemplar milhares de pessoas, não só no Brasil, né? Em Portugal a gente tem um público bem, bem significativo, em outros países também. Então é basicamente isso aí o meu trabalho hoje, né? O que era, no início, era um pequeno hobby, acabou se tornando a minha principal atividade, né? Legal. Eu queria que você contasse para a gente, Fábio, como que de fato a meditação entrou na sua vida, né? Você citou a ideia, mas um pouco da sua história de vida e como a meditação chegou e o que ela representa para você hoje. Bom, hoje eu tenho 42 anos, né? Eu faço 43 anos esse ano aqui. E com 17 para 18 anos eu descobri um câncer no sistema linfático, né? É conhecido como linfoma de Hodgkin, que inclusive, se eu não me engano, foi o mesmo câncer que a Dilma teve, que o Gianecchini teve, né? Eu tive a felicidade de ser curado da doença, fiz todo o acompanhamento. Primeiro eu acompanhei por 5 anos, depois acompanhei por mais 5, e aí, por opção, eu preferi não fazer acompanhamento mais, né? Porque eu estava cansado de ir para o hospital e toda vez que eu ia para o hospital aquilo me estressava demais. Mas logo depois do processo, quando eu recebi a alta, entre aspas, do tratamento, né? Que eu terminei as quimioterapias e as radioterapias, eu comecei a ter alguns sintomas estranhos. Comecei a ter medo de sair de casa, tinha agorafobia, né? Tinha medo de ficar no meio de outras pessoas, em locais com muitas pessoas, e a gente começou a investigar isso. Eu sou filho único, então imagina a cabeça dos meus pais, né? Viram um filho que era adolescente para adulto, saindo de um câncer e entrando numa síndrome do pânico.
No final das contas, a gente descobriu que aqueles sintomas eram de síndrome do pânico. Só que isso, Munir, há 22, 23 anos atrás, tinha pouco material aqui no Brasil falando sobre a síndrome do pânico. Poucos profissionais sabiam distinguir o que era e o que não era síndrome do pânico. Então os médicos foram me virando do avesso, fazendo exame, pesquisando, até que chegou um momento em que a gente encontrou um médico que, se eu não me engano, ele foi meu pediatra quando eu era criança, e aí ele sugeriu que ele achava que poderia ser síndrome do pânico, que era algo novo, que estava sendo discutido já no Brasil, mas poucos profissionais ainda eram especialistas naquilo, né? E a Sim. gente começou a investigar. E só que nessa jornada eu passei por psicólogo, passei por psiquiatra, utilizei remédio. Só que ao longo do tempo eu fui percebendo que todos esses tratamentos eram tratamentos de controle. Só que nessa brincadeira passou mais de 10 anos. Então eu não tinha uma melhora total do quadro, eu só tinha a Entre amenização dos idas e vindas, sintomas. né, Fábio? São intas e vindas, né? E a minha preocupação era que quando estava tudo bem, ok. Só que quando eu voltava a ter crises, elas pareciam ser mais intensas do que da vez anterior. Né? E isso começou a me preocupar muito e chegou um momento em que eu pensei, bom, se todos os tratamentos que eu fiz até agora foram para controlar o que eu sinto, eu preciso fazer o caminho contrário, porque o controle não está dando certo. E aí eu comecei a observar o meu comportamento e o comportamento das pessoas que tinham síndrome do pânico. Então, eram pessoas perfeccionistas, que não gostavam de opiniões diferentes das suas, pessoas controladoras, que gostavam, né, de se sentir protegidas o tempo todo, amparadas o tempo todo. E eu fui percebendo ao longo dos anos que isso era um padrão comportamental, ou seja, todas as pessoas até aquele momento que eu tinha contato eram pessoas que tinham um padrão de controle extremo, né? Que nada podia sair daquilo que foi planejado, daquilo que foi estruturado. Só que aí eu já tinha me tornado acupunturista, eu já estava atendendo, já estava ajudando outras pessoas e já estava escrevendo o livro. Porque de onde veio o livro? Eu comecei a relatar as minhas experiências e as minhas observações. Até que eu juntei todo o conteúdo que eu tinha escrito e estruturei, criei um método. E comecei a replicar isso, e isso começou a ajudar centenas de pessoas, até que se tornou o livro. Nossa, que Né? Então, bacana. Aí, e a meditação. Quando que a meditação. é, Perdão, desculpa te cortar, é só para finalizar a ideia que você me e a perguntou. Quando que meditação, a, quando que a meditação entrou no meio de tudo isso? Quando eu já tinha procurado todo tipo de ajuda e eu não via uma melhora significativa. Aí um dia, na casa dos meus pais, minha mãe deixava uma revistinha de uma filosofia de vida que chama Seicho no Ie, uma filosofia japonesa. E tinha uma revistinha que antigamente ela chamava, se eu não me engano, hoje ela chama Fonte de Luz, ela chamava Acendedor. E numa das páginas dessa revista falava sobre uma meditação que se chama Shinsokan, que significa contemplar a Deus. Então eu fui até uma instituição, né, até um polo da Seicho no Ie, lá fui recebido com muito carinho, aprendi a fazer essa meditação e me apaixonei pela ideia de meditar. Porque aquilo ia no caminho contrário de tudo que eu já tinha feito. E aí eu tive a percepção, bom, isso aqui parece ser um dos caminhos interessantes para seguir agora, já que eu tentei vários outros tentando controlar e eu não tive o resultado que eu esperava. Aí comecei a me apaixonar, comecei a estudar comportamento humano, e aí a minha história de lá para cá foi me especializando, fazendo cursos, ensinando outras pessoas, né? E eu estudo meditação praticamente todos os dias. Né? olha só, isso é a história que você contou, é de fato que a gente vê o que a gente chama, né, de vocação Uhum. e propósito de vida. É bem claro, né, eu como psiquiatra entendo do Uhum. transtorno que você passou e de outros, né, que a gente estuda e Uhum. atende constantemente, Uhum. já tem 18 anos de atendimentos, Uhum. mas é muito mesmo parecido com o propósito, porque isso é um bem enorme para a comunidade. Talvez você não tenha noção total Sim. do bem que você acaba fazendo para milhares e milhares de pessoas. É um trabalho Uhum. social que veio através da sua história de vida, sua vocação, e é uma missão, né, Fábio? E quando é É uma missão. missão, não tem como fugir. Né? A missão não Não tem como tem. fugir, porque faz parte da gente, né, da nossa passagem. Uhum. Olha só que interessante.
Fiz uma enquetezinha, pessoal, antes Uhum. aqui da live, né? Você sabe o que é meditação? 76% dos seguidores lá do meu Stories não sabem, Fábio, nem o que é meditação. Uau! Você pratica meditação? 52% sim, 48% não. Uhum. Você tentou meditar e não conseguiu? Você já tentou meditar e não conseguiu? Conseguiu? 75% não consegue. Você gostaria de saber mais sobre meditação? 92%. Que bom, né? Uhum. Que Você bom. conhece a meditação mindfulness? Por que eu coloquei essa aqui? Porque essa é a que eu mais sigo, né? Se você quiser falar alguma outra linha, por quê? Porque é a que mais tem comprovação científica. E como eu vou falar mais da ciência, né? Meditação e Uhum. ciência, eu cito a mindfulness. 39 sim, 61 não. Você conhece os benefícios da meditação mindfulness? Apenas 34% conhece. Ou seja, ainda Conhece. existe muita desinformação. Eu queria que você Sim. passasse, assim, de uma forma resumida, qual o seu conceito, que é meditação para você. Eu também fiz um Uhum. conceito próprio e você fala o seu conceito, eu falo o meu e a gente troca uma ideia e dá informação para o pessoal que está assistindo. Munir, essa, ao longo de mais de 16 anos, essa é a pergunta que eu mais ouço disparado, né? Porque a gente pode falar da meditação na filosofia, na história, na Sim, cultura de inúmeros países, a gente pode falar da meditação na ciência, na educação, né? Como eu sei que você vai falar da parte científica já do mindfulness, né? Tem uma definição de meditação que ao longo dos 16 anos, ela não é uma meditação, é uma definição científica, ela é uma definição filosófica de uma pessoa especificamente. Então, existia um filósofo aí na década de 80, ele era muito famoso, 70 para 80, ele é conhecido como Osho, né? E ele Carlos. diz, a definição de meditação dele é a seguinte, onde a mente termina, a meditação começa. Eu vou repetir aqui. Onde a mente termina, a meditação começa. Então, para que a gente entre em estado meditativo e viva o estado de meditação, a primeira coisa que a gente tem que aprender é criar momentos de pausa. A própria meditação é uma pausa. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender para compreender o que é meditação é se desocupar. A gente vive numa sociedade que visa muito a produção, né? Mas Sim, muitas vezes a gente produz muito mais quando nós estamos, entre aspas, sem fazer nada, do que quando nós estamos realizando muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, essa definição do Osho para mim é incrível. Então, o que o Osho está querendo dizer? Que quando os meus processos cognitivos, mentais, quando eu diminuo a minha atividade mental, o meu fluxo de pensamentos, e eu saio um pouquinho da esfera da racionalização, eu entro numa esfera de sensibilização. Então, eu passo a observar e interagir com o meio em que eu vivo, não mais só através do pensamento. Eu diminuo, desacelero os meus pensamentos para reconhecer a realidade através dos meus sentidos, da visão, do tato, do olfato, né? Então, por exemplo, poderia falar para as pessoas prestarem atenção agora em quais são os sons que elas estão ouvindo além da nossa voz. Esse é um exercício de atenção plena, de mindfulness. sim. Poderia perguntar para elas se elas estão sentindo algum cheiro diferente nesse momento. Então, o que a gente está fazendo, estimulando essas pessoas a fazerem? Ela vai pensar sobre aquilo, mas ela vai colocar a sensibilidade na frente da racionalização. Então, quando a gente começa a diminuir os nossos processos cognitivos, né, como eu já falei aqui, toda a nossa atividade mental, a gente começa a sair dessa esfera do pensar para a esfera do sentir. E esse sentir é um conjunto de coisas. À medida que eu paro, vou diminuindo o meu fluxo de pensamentos, eu também consigo diminuir a atividade do meu corpo, a minha atividade biológica. Então eu diminuo a minha frequência cardíaca, a minha frequência respiratória, o meu corpo começa a produzir inúmeros neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pela regulação do sono, do humor, né? Então, a melhor definição, isso é só o meu ponto de vista, tá bom? E ele é limitado pelas minhas experiências, tá, gente? Então, eu sei que cada um pode ter uma definição diferente, inclusive, as pessoas só vão definir e entender o que é meditação quando elas vivenciarem.
porque a gente poderia passar dias aqui falando sobre o que é meditação, mas a pessoa só vai realmente saber o que é e criar a definição dela quando ela experienciar aquilo por um tempo, né? Mas eu acho fantástico essa ideia da diminuição das nossas atividades mentais para a gente entrar, interagir com esse mundo de uma maneira diferente, através de uma percepção de maior sensibilidade e de menor racionalização. É muito bacana, é muito profundo, né? Porque a partir disso profundo. Abre várias áreas. Importante dizer, antes de eu falar o meu conceito, é que quando a gente vê uma simples enquete dessa de Instruct falando que 75% das pessoas não conseguem, é porque é preciso passar para as pessoas que quando você se propõe a introduzir um hábito novo na sua vida, isso não é da noite para o dia. A meditação não é diferente. A ciência já fala, são de 60 a 90 dias para se conseguir mudar um hábito. Então, quero emagrecer, não é da noite para o dia. Quero ficar forte, não é da noite para o dia. Né? Então, quero aprender a meditar o cérebro. Então, é preciso ter essa persistência, essa perseverança ali e ter paciência para que a coisa realmente construir. Comece a ver os benefícios. Mas eu costumo dizer de um conceito assim mais talvez até mais técnico, né? Que eu vejo assim, que é um estado de consciência que visa desenvolver habilidades de relaxamento, concentração, tendo como consequência principal, isso eu estou falando do conceito da meditação para mim, né? A conectividade com o eu interior, certo? Agregando e aperfeiçoando o autoconhecimento, o bem-estar físico e desenvolvimento mental e espiritual. Eu vejo como algo assim muito completo, muito particular, muito individual, uma coisa é uma experiência única em que você tem com você mesmo naquele momento de se desconectar e poder curtir tudo isso. Importante dizer algumas coisas também, que a meditação tem algumas, eu vejo que tem alguns, não diria preconceitos, tem gente que tem uma certa receio de achar que meditação está ligada com algum tipo de religião, ou algumas religiões não querem, não permitem que as pessoas façam meditação. É importante dizer que meditação não é religião, como eu disse, é uma técnica, um estado de consciência em que a pessoa se permite entrar nesse estado. Né? Não tem nada a ver com tudo isso. E que a gente também não precisa de muitas horas do dia, nem tantos minutos do dia para fazer isso. Isso é um outro benefício com a saúde da gente como um todo. Quer fazer mais algum comentário? Primeiro eu vou falar para o pessoal que vai ter uma surpresa nos últimos 20 minutos da live. E antes de eu falar dos benefícios na ciência, você quer falar um pouco sobre o seu canal, sobre o seu livro, alguma coisa que você queira acrescentar? Sim, eu só queria acrescentar nisso que você falou, né? Pouca gente fala sobre isso. A meditação é uma experiência de amor próprio, né? Você separa um momento do dia e, apesar das nossas definições serem diferentes, aí elas são complementares, né? Quando você fala de autoconhecimento, né? É a autopercepção, de perceber o teu corpo, as tuas limitações, as tuas potencialidades acima de tudo, né? Mas a meditação, ela tem um impacto social gigantesco. Porque quando eu pratico meditação regularmente, eu posso, inclusive, diminuir a utilização de analgésicos, de medicamentos para dormir, de ansiolíticos, de remédios para controle de humor. Quando isso acontece, quando eu melhoro a minha qualidade de vida, eu melhoro a qualidade de vida de todas as pessoas que estão próximas de mim. Dos meus pais, dos meus irmãos, dos amigos, da minha esposa, dos meus filhos. Porque quando eu estou bem, as pessoas não precisam se preocupar comigo. Então essa é a primeira contribuição social da meditação. Depois a gente tem a economia, um gasto menor com medicamentos. Né? Geralmente as pessoas que meditam são pessoas que não são tão reativas. Então não estou dizendo que quem medita é melhor do que quem não medita, longe disso. Mas geralmente são pessoas que se tornam mais amorosas, né? Que olham mais, que na maior parte das vezes ficam mais quietinhas e observam
para depois emitir uma opinião. Então são pessoas que vão se tornando cada vez menos reativas e isso vai também diminuindo níveis de estresse. Na verdade, tem uma melhora de vida global dessas pessoas, né? Então, era só isso que eu queria complementar, porque eu acredito que a meditação seja um grande ato de amor próprio, né? E depois você acaba expandindo isso para o meio em que você vive. Você falou do meu canal, né? Então, quem quiser se inscrever no canal, conhecer um pouquinho mais sobre meditação, o canal é Meditar para Despertar no YouTube, né? Como o Dr. Munir falou, nós estamos chegando aí a 190 mil inscritos agora. E o livro, né? Para quem quiser compreender como se livrar da síndrome do pânico, eu sei que o título do meu livro é um título bem controverso, né? Como que eu vou amar a síndrome do pânico se ela me faz sofrer tanto, né? Como que eu amo algo que me faz sofrer? É claro que eu não vou falar para que vocês fiquem curiosos, né? Hoje eu não tenho livro físico, ele esgotou, eu tenho só algumas unidades aqui comigo, mas que vão ficar para eventos ao vivo. Mas eu tenho o livro digital, né? Que é um livro mesmo, ele tem 153 páginas, e quem tiver interessado pode encontrar esse livro na descrição dos meus vídeos no YouTube. Lá tem o meu curso de meditação lá, tem o grupo no Telegram e a gente tem também o link para você adquirir o livro. Fábio, sobre os tipos assim de meditação, você segue alguma específica? Você tem uma metodologia mais própria? Assim, qual delas que você conhece? Munir, ao longo dos anos, eu fui conhecendo vários tipos de meditação. Hoje eu tenho bastante familiaridade com mindfulness, porque foi uma das que eu mais estudei. E como você disse, a gente tem as comprovações científicas, né? Hoje a gente tem centenas de estudos, eu acredito que tenha mais de 1000 estudos hoje, inclusive sobre o mindfulness. 4.000. 4.000 já. Olha só que loucura. 4.000 estudos. Mas eu gosto muito de uma meditação que se chama Zazen, que é uma meditação que vem do budismo. Eu não sou budista, tá bom? E foi importante você ter frisado, porque eu posso escolher uma prática meditativa e praticar ela independente da raiz cultural que ela tem, independente dela ter algum vínculo com alguma religião, né? E é isso que eu faço. Eu tenho meu cantinho de meditação, que é exatamente onde eu estou agora, que eu gravo algumas coisas para os meus vídeos para o YouTube, e eu pratico sem vínculo com nenhuma religião. Assim como eu faço com mindfulness, assim como existe a meditação transcendental, e existem vários outros tipos de meditação. Existem meditações ativas que você pode fazer caminhando, né? Inclusive vocês podem procurar no meu canal no YouTube, tem lá uma meditação para você fazer caminhando, principalmente para aquelas pessoas que no início ainda têm dificuldade de sentar, né? E permanecer quietinho ali por alguns minutos. Então, existe uma infinidade de tipos de meditação. E aí eu sempre digo para as pessoas que a melhor meditação para elas é aquelas com a qual elas mais têm afinidade. Isso. Aquela que mais faz bem para ela, né? E eu costumo Exatamente. dizer assim, se dentro do meu conceito está falando a conectividade com o eu interior, então em qual situação em que você se sente conectado? Em qual ambiente? Exato, exato. Qual ambiente? Ah, eu sou mais de natureza, eu sou mais de... Tem gente que consegue meditar, essa interiorização, estar bem, fazer bem, consegue meditar, por exemplo, fazendo um passeio de bicicleta na natureza, próximo a uma cachoeira, em casa, né, fazendo algum tipo de hobby. É possível ter essa conectividade, conseguir se desligar em qualquer momento. E vou falar um pouco, pessoal, da meditação mindfulness, né, que é muito assim, falada no meio médico, que ela também denominada como atenção plena. E é um dos estados da mente, igual eu falei, de consciência, acessível a qualquer indivíduo que deseja vivenciar o momento presente, né? Sentir, né, esse momento, ele tem que ter a intenção disso, sentir, sem julgar o que está sentindo, e para que a pessoa consiga sair do piloto automático, ela perceber o ambiente, né, o que está acontecendo, o que ela está sentindo, como o Fábio disse, os sons, né? É feito como se fosse um escaneamento corporal, né? A pessoa ela é direcionada ali, né? Que ela pode ser guiada por alguém, ou se a pessoa tiver a experiência de fazer sozinho, ela vai concentrar muito no agora e muito na respiração, né? Através da respiração,
conectado com a nossa mente que nós vamos conseguir causar esse estado de relaxamento. Depois eu vou falar sobre a parte fisiológica, como isso acontece, principalmente na ansiedade, né? E o que acontece a nível cerebral. E após atingir esse estado é onde a pessoa consegue, de fato, ter todos esses benefícios que a meditação proporciona. Com relação à ciência e mindfulness, os primeiros estudos começaram na década de 70 nos Estados Unidos. E depois teve uma lacuna, um espaço, o pessoal, os trabalhos, né, ficaram um pouco parados, mas de 2000 para cá alavancou. Alavancou e são muitos estudos, são milhares, eu disse ao Fábio aqui, já ultrapassam 4.000. Aqui no Brasil, Uau. o centro de referência, que eu tenho como referência, tem um centro, para vocês terem ideia, de um programa pelo SUS, na Unifesp. O médico responsável lá é o Dr. Marcelo Dermaso, é um médico especialista em mindfulness, então ele tem lá a metodologia deles, da mindfulness, eles fazem pelo SUS, e tem também cursos, tem especialização, né? Tem todo aí um aparato de coisas, né? E os estudos, são estudos sérios, né? Que eles vão de meta-análise e revisões sistemáticas. São estudos o quê? Depois que juntaram, são análises de vários estudos juntos. E já tem tantos estudos que tem meta-análise da meta-análise. Quer dizer, eles já fizeram estudos de várias meta-análises, né? Assim, tem várias meta-análises, e eles fizeram estudo de várias meta-análises. Quer dizer, é uma coisa assim, tem muito amparo, né? Tem muito respaldo científico. E indico com segurança no consultório, indico para os pacientes. A ação na saúde como um todo, como que é isso? Pode ser usado na população em geral, escolas e empresas, né? Redução dos níveis de estresse, experiência com as emoções negativas, ou seja, as pessoas passam a conseguir identificar as emoções negativas. É importante a gente identificar, porque muitas das vezes a gente fica no inconsciente, né, Fábio? A gente fica ali a gente só sente, mas não identifica o que é. E essa percepção, esse aquietar da mente, como você disse, é que faz a gente começar a identificar as emoções negativas e caminhar para o bem-estar. Para lidar com elas, né? E lidar, exatamente. Lidar e melhorar o nosso autocontrole. Com relação a pacientes, ou seja, o que foi feito de estudos que beneficiam pacientes, mais em relação à redução da dor, tem muitos trabalhos para dor, depressão e ansiedade, questão de melhora da memória, da criatividade e da atenção, né? E em termos de pesquisas neurobiológicas, esse aqui que é o que eu achei mais interessante. Ela praticada com frequência a longo prazo, tem um aumento em geral da nossa massa cinzenta. Tem uma melhoria das conexões neurais, né? O que a gente chama de uma ativação do córtex pré-frontal, da região da frente do cérebro, promovendo neuroplasticidade, ou seja, a criação de novas conectividades neurais, né? Atuando lá no nosso hipocampo, né? E, por consequência, melhorando também o nosso sistema límbico. Como você disse, me veio um insight que agora, como você falou da síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade, e a ansiedade está muito citada aqui nos trabalhos científicos, por como que a mindfulness auxilia na ansiedade a nível cerebral. O que acontece? Na ansiedade, num transtorno de ansiedade, a gente tem o sistema límbico e a amígdala, que é a região que mais fica ativa no momento da ansiedade. Foi comprovado que a meditação mindfulness, ela atua a nível da amígdala. Ela consegue atingir, né, a região da amígdala e diminuir a velocidade, a atividade da amígdala e, consequentemente, com essa hipoativação da amígdala, a pessoa por si só já tem uma redução do nível de cortisol no corpo, uma redução da adrenalina, que é causada quando a amígdala está hiperativa. Uma vez a amígdala está hiperativa, sobe o cortisol e a adrenalina,
é onde vem esses sintomas físicos da ansiedade. Talvez estamos ansiosos por algum transtorno, essas duas substâncias liberadas no corpo vão causar taquicardia, mãos frias, pés frios, e no pânico aquela sensação de morte ou até de sudorese intensa, né? Sensação de sufocamento. Então, veja bem, um remédio natural, né? É um remédio natural que depende exclusivamente da gente procurar se inteirar desse assunto e ter a paciência, a persistência de procurar praticar com mais cuidado. Dentro ainda, Fábio, dessa questão da neuroplasticidade, com a melhora da neuroplasticidade, a pessoa passa a ter mais consciência em relação aos seus pensamentos, porque as conectividades vão estar melhores e vão ser em maior número também, né? As pessoas passam a não reagir imediatamente a uma situação, são pessoas que conseguem ter mais concentração e discernimento para não explodir facilmente por qualquer coisa. Tem mais facilidade de entrar em contato com o estado do ser, que é o eu, que eu falei. Eles têm mais capacidade de conhecer as emoções dos outros, tem muitos trabalhos você disse, de compaixão, né? Você tem mais compaixão, existe muita relação da compaixão. Maior facilidade de foco e mudança de atitude em relação ao estresse. Então, olha só quantos benefícios a gente pode ter de um método comprovadamente, né, científico e que não custa nada, né? Não há custo, pelo contrário, só é gratuito e só traz benefícios, né, Fábio? Eu queria fazer só um adendo aí ao que você falou. É incrível que os primeiros registros históricos sobre a meditação, há mais de 3.500 anos, já falava sobre a maioria desses benefícios. É óbvio que não se falava sobre hipocampo, sobre córtex pré-frontal, sobre amígdala cerebral, né? Mas a percepção que eles tinham da prática, naquele período, apesar de toda a limitação que existia, né, de tecnologia, o que a ciência comprova hoje é o que já era falado há milhares de anos atrás. Eu acho isso incrível, né? E para aquelas pessoas como eu, que são meio São Tomé, né? Tem que ver para crer, pelo menos eu era assim, eu tive que aprender a me tornar alguém mais flexível, inclusive para me livrar da síndrome do pânico, né? E para aceitar a meditação, porque nas primeiras vezes que eu fui ver as pessoas meditarem para meditar, eu achava que era uma grande perda de tempo, né? E aí, ao longo dos anos, isso acabou se tornando a minha vida. Como diz minha esposa, meu café da manhã é meditação, meu almoço é meditação, meu jantar é meditação, né? De tanto que algo tão simples pode ter um impacto tão profundo na vida das pessoas. Exatamente. Daqui a pouco, pessoal, nós temos aí 20 minutos. O Instagram é tão rápido, né? É muito rápido. Antes da gente entrar na nossa surpresa, que está chegando a surpresa, vocês fiquem até o final. Eu vou falar dos outros benefícios. Eu já disse os benefícios para a saúde mental, principalmente ansiedade, depressão, né? São muitos estudos através dessa ação cerebral. E complementando, porque o Fábio, eu até esqueci, vou complementar porque o Fábio já falou. Além dessa regulação de cortisol, adrenalina, tem também regulação de serotonina, dopamina e melatonina, que é o hormônio do sono. Então, olha só que pacote completo, hein? Pensa bem. Outros benefícios da meditação. Aí eu já vou falar a nível mais até orgânico, outras coisas, tá? Em ciência, tá, pessoal? Melhorias na atenção e na autorregulação. Sono, melhoria do sono, já foi dito. Imunidade, quer dizer, nosso sistema imunológico de defesa, ou seja, vamos adoecer menos. Cognição e na depressão. Bem-estar psicológico. Tem a capacidade de promover emoções e pensamentos positivos, ou seja, pode fazer uma mudança de mindset, né, da nossa forma até de enxergar o mundo, de lidar com problemas. Uma vez também que tem aquela melhoria da questão da neuroplasticidade, aumento de neuroplasticidade é igual a aumento de resiliência. Então, a meditação também está ligada à resiliência. A gente fica mais fácil enfrentar o nosso dia a dia, né?
reduz probabilidade de infarto agudo do miocárdio, auxilia na prevenção e no tratamento do câncer. Tem instituições já que colocam a meditação mindfulness lá. Controle da frequência cardíaca, ajudando inclusive na questão da própria regulação da pressão arterial, né? Enxaqueca, função sexual, TPM, controle de peso e ainda reduz o nosso envelhecimento. Controle de peso, importante, quem está assistindo aqui, quem quiser pesquisar um pouco depois, que é aquela compulsão, né, para comer, a pessoa entra num ciclo de recompensa cerebral, ela tem um hábito, um gatilho mental, gera uma necessidade de comer, um comportamento compulsivo para comer e uma recompensa que é o bem-estar transitório que a alimentação gera para as pessoas que têm compulsão alimentar. Só que depois vem o arrependimento, vem a culpa, ela volta a ter o gatilho, ela volta a comer de novo. Então, existe uma técnica dentro da Mindfulness que se chama Mindful Eat, né, o eat de comer em inglês, que ensina as pessoas, podem pesquisar isso, ensina as pessoas a estar com atenção plena para comer, melhora a relação da pessoa com a comida e, consequentemente, melhora a compulsão alimentar. Então, pessoal, era esse uma finalização que a gente queria dar, assim, em termos de conceitos científicos, né? E vou deixar o Fábio, vamos iniciar aqui a nossa surpresa. Surpresa, na verdade, eu solicitei ao Fábio que a gente pudesse fazer aqui um experimentozinho com as pessoas que estão ao vivo, de experimentar a meditação. Que a gente possa meditar juntos agora, que estamos em 70 pessoas, mais ou menos aqui, 72, que ele passasse alguma técnica mais rápida, talvez no máximo aí, 10 minutos, que a gente tem um limitador, para a gente finalizar. Vamos lá, Fábio, fique à vontade. Se quiser. Vamos lá. Munir, eu vou pedir para você controlar o tempo para mim, porque como eu vou narrar a meditação, tá bom? E aí eu vou pedir para você, quando estiver acabando o tempo aí, ou então eu termino um pouquinho antes. Tem alguma orientação pro pessoal em casa? Você vai fazendo na condução mesmo? Você vai colocar algum som, alguma coisa? Não, a gente vai fazer em silêncio mesmo, tá bom? Tá. Eu vou pedir para todas as pessoas que estão aqui, né? Agora, de preferência, como a gente está na live, se for possível, sentar-se de alguma forma, pode ser numa cama, pode ser num sofá, pode apoiar as costas numa cadeira ou em algum espaldar, se for necessário, para manter a coluna reta. As pessoas me perguntam, Fábio, por que a coluna reta? Porque quando a minha coluna está alinhada, a minha respiração flui com mais facilidade, né? Então, o meu diafragma expande mais, a minha caixa torácica, e aí a gente consegue respirar de uma maneira mais tranquila, sem gerar tensões e desconfortos. Então, o que eu queria pedir para as pessoas não se preocupem muito com a postura corporal. Se preocupem com a atitude de se entregar para a prática, né? E tem uma coisa que é muito importante deixar claro para as pessoas, para que não haja frustração. Não tem boa meditação ou meditação ruim. Existe a meditação. E ela começa no momento em que eu escolho fazer. Como o Munir falou do Mindfulness, é uma escolha consciente. Eu não paro para ver o pôr do sol. Na meditação, eu escolho. Eu vou sentar em tal horário, na postura que eu consigo ficar, se o meu corpo não me permite sentar em posturas específicas, eu vou respeitar as minhas limitações e vou passar pela experiência. No começo, quando a gente começa a meditar, na maior parte das vezes não é confortável, pelo contrário, é desconfortável. Assim como se eu pegasse uma pessoa que nunca correu e colocasse ela para correr a Maratona de São Paulo. Vai ser extremamente desconfortável para ela. Então a gente começa com práticas simples, com tempos reduzidos, para que a gente vá se familiarizando e, como o Munir falou, a gente torne aquilo um hábito. Então a gente tem um gatilho que pode ser, eu decidi que eu vou meditar sempre no meu quarto. Toda vez que eu passo pelo meu quarto, eu vejo o quarto e eu tenho vontade de meditar. Esse é o meu gatilho. Depois a rotina, que é a meditação, depois a recompensa, que é o bem-estar. Só que muitas vezes esse bem-estar, ele não vem no final da prática. Pode ser que ele venha um dia depois, pode ser que ele venha durante a prática e no final já não tenha mais aquele bem-estar que a pessoa espera. Mas o que eu posso garantir para todo mundo é que o bem-estar vem. Então a meditação é uma sementinha que a gente planta,
e tem que regar ela sempre, cultivar ela sempre, para que os benefícios aflorem e a gente comece a perceber e anotar cada um deles. Então, eu creio que já estão todos sentados. Se vocês puderem, apoiem as mãos no colo de vocês nessa posição, com as mãos viradas para baixo. Joga os ombros um pouquinho para trás, alinha a coluna. Não criem rigidez no corpo, só mantenha a coluna reta. E agora eu vou pedir para a gente diminuir a influência dos estímulos externos para que todo mundo feche os olhos. Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos agora e sigam a minha voz. Então eu quero que vocês, nesse momento, apenas comecem a sentir o ar que entra e que sai pelo nariz. Apenas sentindo o fluxo, o ar que entra e o ar que sai. Lembrando que algumas pessoas podem estar com o nariz congestionado, e se houver pessoas que estão nessa situação, respirem pela boca mesmo e sintam o fluxo do ar entrando e saindo. Apenas isso por enquanto. Seja paciente com você mesmo, não tenha pressa. Tenta sentir todo o trajeto que o ar faz, enquanto ele entra e sai do seu corpo. E aí você vai se entregando a essa experiência, mesmo que ela seja nova para você. E faça isso como uma criança curiosa, que quer saber o que vai acontecer depois, mas sem criar expectativas. Apenas inspire e expire. Sinta o ar passando pelas suas narinas e perceba que esse ar ele entra um pouco mais geladinho, um pouco mais fresquinho no teu corpo. E quando você exala, quando você expira, ou pelo nariz ou pela boca, você percebe que esse ar ele já está aquecido. Os teus pulmões aqueceram esse ar. Houve um processo de purificação, o teu corpo captou oxigênio, está colocando toxinas para fora. E é nesse processo simples e incrível que você vai entrando em contato com você mesmo, se permitindo, em primeiro lugar, viver essa experiência, sem objetivos a alcançar, sem metas para cumprir. Agora, eu vou pedir para quem pode respirar apenas pelo nariz. Pela nossa fisiologia, a nossa boca ela é destinada à nossa alimentação, aos processos de comunicação. Então, classicamente, durante a meditação, se for possível, a gente sempre agora inspira e expira pelo nariz. No início, a gente pode alterar esse ciclo, respirando pelo nariz e pela boca. E para quem pode depois, vai respirar só pelo nariz. Seja um observador da sua respiração. E note que em alguns momentos a sua respiração ela vai ficar mais rápida, em outros ela vai ficar mais devagar. E isso está acontecendo porque nós somos controladores por natureza, mas à medida que o processo vai ocorrendo, a gente vai aprendendo a abrir mão do controle e a gente passa a ser só um observador desse fenômeno lindo que é a nossa respiração. E a gente pode pensar agora que nessa respiração a gente sai do nosso mundinho particular e a gente respira o mesmo ar que todos os outros seres vivos estão respirando. Então existe uma conexão interna com o nosso mundo interno, mas existe uma percepção, uma expansão da nossa consciência de que nós estamos conectados a todos os seres. Todos respiram o mesmo ar. E aí você pode expandir e criar dentro de si mesmo a compaixão por outros seres, que podem ser as pessoas da tua família, os amigos, as pessoas do teu bairro, do teu país, do mundo que tanto precisam de amparo agora. A gente pode imaginar uma grande corrente do bem de todos respirando o mesmo ar, equilibrados fisicamente e emocionalmente. E aí a gente começa a desenvolver também a percepção da compaixão.
de que todos estamos conectados, de que nós não somos nem melhores, nem piores do que ninguém. E que quando eu melhoro a minha saúde física e mental, eu contribuo para o mundo, para que esse mundo seja um mundo mais igualitário, mais amoroso. E agora que a mente de vocês já está mais calma, eu quero que vocês direcionem a atenção lá para o centro do seu peito, lá onde está o seu coração. E agora eu vou falar bem baixinho com vocês. Eu quero que vocês, nesse momento, tentem sentir o próprio coração pulsando. E agora eu vou deixar vocês em silêncio exatamente por 1 minutinho e mantenha a sua atenção plena lá no centro do seu peito. E tente sentir o seu coração pulsando. Se entregue a isso. E a sua identificação com essa região do teu corpo é tão grande que agora eu quero que você imagine que você está se transportando para essa região. E que você se torna essa região. E se permite sentir tudo o que acontece aí. A expansão e a contração do seu tórax. Tente sentir o seu coração pulsando. E ao mesmo tempo, reconheça a grandiosidade da vida que pulsa dentro de você e que mantém o seu corpo em pleno funcionamento, independente da sua vontade nesse momento. Perceba que existe uma inteligência maior, que a gente pode até não compreendê-la, mas que ela está aí presente, organizando todas as funções do nosso corpo. Seja grato por isso. Pode ser que você sinta o centro do seu peito aquecendo. Permita se desfrutar da quietude do momento presente. Você não precisa fazer nada agora. Você só precisa ser quem você veio para ser. E se você fizer isso com certeza já faz parte da sua missão de vida, a sua autopercepção, o desenvolvimento do amor próprio, o desenvolvimento da paciência e da generosidade com você mesmo, para que depois a gente amplie e multiplique, ofereça isso para o mundo. Não existe segredo para praticar meditação. O que deve existir é entrega, apenas isso. Apenas seja. E não pense muito no que eu estou falando, apenas sinta. A gente vai substituindo a racionalização pela grande sensibilidade que nós temos de perceber o nosso corpo, o ambiente que nos cerca. E assim, com essa mente calma e tranquila, provavelmente os seus batimentos cardíacos diminuíram agora, a sua frequência cardíaca diminuiu, as tensões e desconfortos com certeza também já diminuíram. Provavelmente o seu corpo já está produzindo endorfina, serotonina, dopamina, hormônios, neurotransmissores que regulam o seu estado emocional, a produção de melatonina que regula os processos de vigília e de descanso, que é o nosso sono. E é nesse estado de profunda paz, e por que não alegria, que a gente vai tomando consciência do nosso corpo de novo. Eu sei que tá bom, que muitos de vocês querem continuar, mas é importante que a gente comece a mexer as nossas mãos bem devagar. Antes de abrir os olhos, coloque um leve sorriso no rosto. Inspire e expire profundamente.
Faça isso mais uma vez. E quando soltar o ar da próxima vez, abra os olhos bem devagar. E eu sei que a gente está conectado aí por uma rede chamada internet, né? Mas eu queria que todos vocês se sentissem abraçados agora, né? Porque a meditação é algo tão especial para mim, né? Foi Tão um divisor bacana, né? de... Nossa, isso foi... Na verdade, mudou a minha vida da água para o vinho, né? Eu estava muito para baixo do fundo do poço, né? Eu não estava no fundo do poço mais. Eu já estava para baixo do fundo do poço quando eu descobri a meditação, né? Então isso teve um impacto tão grande na minha vida e no começo eu duvidei que algo tão simples poderia me ajudar, né? E ao longo dos anos, ao longo do tempo, eu fui percebendo que a vida é como a meditação, simples demais da conta. Como se diz aí em Minas Gerais, né? Demais da conta, não é assim? Demais da conta, uai. Demais da conta, uai. É simples demais e é bom demais. A única coisa que a gente precisa fazer é ter uma predisposição em praticar. Independente de religião, você pode levar isso para a tua religião, se a tua religião permitir. Você pode estudar a parte cultural, filosófica. É muito legal você estudar a meditação, porque você vai ver a história do desenvolvimento do mundo, né? E como a meditação sai do Oriente e chega no Ocidente. Para quem gosta de história, é um deleite estudar isso, né? Então, para mim, fazer isso que eu estou fazendo, isso aqui não é trabalho, não. Isso aqui é amor, é diversão, é carinho pelas outras pessoas, porque da mesma forma que eu estava lá no fundo do poço, milhares de pessoas vivem isso hoje, né? E tem uma farmácia disponível aí dentro do corpo, a porta está aberta, a gente só precisa aprender a abrir ela e entrar. Exato. E acessar esse estado, né? Pessoal, quem gostou, dá um joinha aí, nós vamos finalizar. Se vocês gostaram, eu vou fazer uma proposta para o Fábio aqui. Nós estamos num momento tão difícil, e a proposta a fazer para ele é que todo domingo a gente separe um horáriozinho para meditar juntos. Uma meditação no final do domingo, assim, para quem quiser, os nossos seguidores, chamar outras pessoas, para começar bem a semana. E eu indico para vocês esse livro que eu li, gostei, para quem quer se interessar por Mindfulness, Atenção Plena, Mindfulness, é um livro muito bom, tá? Williams e Danny Kahneman. O livro do Fábio também, entrem lá na página dele, no Linktree, conheçam mais o trabalho dele, também no canal do YouTube. E, Fábio, muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Uma vibração muito boa aqui, ficaram mais de 70 pessoas meditando. E a gente vai Muito conversando legal. aí. Eu vou fazendo os stories e perguntando se o pessoal vai querer mesmo essas meditações de domingo. Pergunta para os seus seguidores também. E a gente segue esse caminho do bem no momento tão difícil que a humanidade vem passando. Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço. Queria agradecer as pessoas que vieram dos meus canais para cá, do Instagram e do YouTube, né? Obrigado pela presença de todos e obrigado pelo convite. Foi um prazer poder falar com você pessoalmente. Um abraço. Tchau, pessoal. Abraço. Uma Tchau, boa tchau. noite a todos. Boa noite.